Saber Direito desta semana, você vai acompanhar um conteúdo sobre direito de família. A professora Thaís Borges traz um curso sobre a mediação familiar nos dias atuais. Durante as 5 aulas, ela vai tratar das estratégias de negociação, as técnicas e o procedimento de mediação, além de falar também da moderna teoria do conflito. Já está no ar a aula 4. Olá, seja bem-vindo à quarta aula desse curso de mediação familiar. Meu nome é Thaís Borges, eu sou advogada, sou mediadora judicial, extrajudicial e professora convidada para cursos de mediação, de negociação, de gestão de conflitos. Convido você aqui a acompanhar essa quarta aula, na qual vamos trabalhar as técnicas utilizadas no procedimento da mediação. Meu caro aluno, minha cara aluna, fique muito atenta a essas técnicas porque elas são muito importantes, muito utilizadas dentro do procedimento e é algo bem inovador que a gente não costumamos a ver de uma forma assim corriqueira na nossa atuação enquanto advogados, enquanto operadores do direito. As técnicas da mediação são aplicadas, obviamente, dentro do procedimento, de uma forma muito sutil, né? A gente esclarece para as partes ali no procedimento de mediação que serão aplicadas técnicas, mas naturalmente você não precisa dizer, agora eu vou aplicar tal técnica. Não, elas vão sendo ali inseridas no seu contexto de atuação de uma forma muito natural. Essa naturalidade da aplicação das técnicas, ela vem com o passar do tempo, com a experiência do profissional, enquanto terceiro neutro, facilitador. Então não fique apreensiva, se você está começando a atuar como mediador e ainda não detém assim, uma habilidade de utilizá-las. Isso faz parte do processo de aprendizado. Ninguém nasce sabendo, a gente vai transformando isso no correr do tempo, com as nossas atuações, a gente vai aprendendo e vamos melhorando e aprimorando a nossa atuação. A você, advogado, também convido a aprendê-las. Não é porque você não atua como mediador que você não pode utilizar algumas dessas técnicas no seu atendimento enquanto negociador, quando você estiver ali naquele primeiro contato com o seu cliente. Como eu disse aqui no início, todos nós, operadores do direito, somos convidados a melhorar, a aprender, a desenvolver essas habilidades na nossa comunicação e a utilizá-las para que possamos, então, ajudar as partes, os clientes, as pessoas que chegam até nós procurando auxílio na questão da resolução de problemas, de conflitos, de controvérsias, a darem uma solução, obterem uma solução. A primeira técnica do procedimento de mediação, ela deve ser utilizada logo no início. Eu estou falando aqui do rapport. Você já ouviu essa palavra, rapport? Rapport é uma palavra que tem uma origem francesa. Que quer dizer aqui esse primeiro contato. Já ouviu falar daquela frase assim, a primeira impressão é a que fica? É exatamente isso que o rapport faz. Ele traz, a partir dessa técnica, a partir da sua aplicação, a possibilidade das pessoas que estão tendo o primeiro contato de quebrar o gelo, de não ficar com aquele distanciamento natural, com aquela timidez costumeira quando falamos com alguém pela primeira vez. Quando você utilizar o rapport, você pode, ali dentro do procedimento da mediação, buscar assuntos que fazem parte do contexto daquela pessoa,
dependendo da profissão dela, a área que ela atua, puxar um assunto sobre algo que não está ali dentro daquele contexto do conflito para gerar essa aproximação. Portanto, o rapport é utilizado para gerar essa proximidade, né? Naquele primeiro momento em que você está vendo ali aquela pessoa e você precisa então quebrar aquele gelo. Busque assuntos então, como eu falei, pertinentes à atuação dela, a um contexto, a uma notícia que está correndo aí no âmbito nacional. Isso ajuda as pessoas a se aproximarem. Vou trazer uma dica aqui para você de atuação com rapport, que é a busca pelo olhar do outro. Costumeiramente, quando nós não temos muita intimidade com as pessoas, a gente não costuma conversar assim, tão próximo, olhos nos olhos, né? A gente fica um pouco mais retraído. Para gerar o rapport, é interessante você criar essa conexão e o olhar, os gestos, a maneira como você se comporta diante do outro, pode ser uma maneira de você atrair ou de afastar o outro. Então você, enquanto mediador, enquanto advogado, está ali para fazer esse acolhimento do cliente, da parte. É interessante que você saiba utilizar essa técnica a seu favor. A dica que eu quero trazer para você é olhar nesse centro aqui. É uma maneira de você gerar essa aproximação sem focar direto nos olhos, porque às vezes a gente fica um pouco com receio mesmo. O rapport é uma técnica utilizada da programação neurolinguística e ela é bastante eficiente. Claro, deve ser feita de uma maneira sutil, sem forçar a barra, sem falsidade, deve ser algo natural, com o intuito realmente de ganhar a confiança para demonstrar à parte que está ali, à pessoa que vai passar pelo procedimento de mediação, que você é alguém que quer auxiliá-la dentro daquele procedimento. Vamos para a segunda técnica. Eu considero a segunda técnica, se não a mais, uma das mais importantes dentro do procedimento de negociação, dentro do procedimento de mediação. A escuta ativa. Nós somos educados para falar, a gente tem muito estudo, muito curso voltado para a oratória, para falar bem, para falar de uma forma dinâmica, de uma forma assertiva, clara, mas nós não temos muitos cursos aí voltados para a escuta. Não fomos treinados para escutar com o intuito de entender e compreender o outro. Mas, especialmente dentro de um contexto de conflito, com o intuito de se defender. Nós escutamos com o intuito de nos defendermos daquilo que está sendo dito. A escuta ativa, ela vai além. Ela quer buscar dentro dessa situação onde o outro está falando, de compreensão. É um momento também da empatia, de tentar buscar se visualizar naquela situação e compreender os anseios, as angústias e, de alguma maneira, auxiliar a partir da escuta a pessoa que está trazendo para você um contexto de conflito. Escutar é, antes de tudo, uma atitude. Embora pareça que é uma atitude muito passiva, mas escutar requer desejo, requer atenção. Portanto, aquele que não sabe escutar também não vai saber compreender o contexto, a história, tudo que foi dito e como poderá auxiliar as partes a desenvolverem uma comunicação mais eficiente. Ela é uma técnica de comunicação em que o receptor procura interpretar
e compreender a mensagem que o emissor realmente quer transmitir. A escuta ativa, ela pressupõe uma atenção e uma atitude participativa no diálogo. Ela é essencial para uma comunicação eficaz. Não há nada mais que às vezes pode irritar quem está falando, a postura de quem não quer ouvir, não é mesmo? A postura de quem não dá atenção para o que está sendo dito. Lembra quando eu falei para você da história do conflito, da importância de se trazer a história do conflito, de ouvir essa história desse conflito? Como você vai saber perguntar se você não escutou, se você não compreendeu? Como você vai perceber onde estão as falhas ali da comunicação entre as partes? O que de fato gerou aquele contexto de conflito se você não tem uma boa escuta? Escutar é uma ferramenta poderosa e que deveria ser incentivada sempre, em todas as áreas. Não só para os psicólogos, psicoterapeutas, mas em todas as profissões. Muitos conflitos teriam sido evitados se as pessoas tivessem essa capacidade de escutar. Que tal utilizá-la na sua atuação como um gestor de conflitos? Especialmente no âmbito da mediação familiar. Ouvir, com certeza, será uma ferramenta muito poderosa para a sua atuação. Escutar será essa ferramenta muito poderosa na sua atuação. Vamos para a terceira técnica. Como eu disse a você, as técnicas dentro do procedimento da mediação são feitas, são aplicadas de uma maneira muito sutil. Você não precisa se preocupar em ficar o tempo inteiro pensando em qual técnica você tem que aplicar. Você tem que agir de forma natural, com o intuito de ajudar as partes, mas conhecê-las, saber percorrer por cada uma delas, vai fazer de você um gestor de conflitos dentro do procedimento de autocomposição muito mais eficiente. Essa terceira técnica eu vou falar agora sobre a validação dos sentimentos. Nós não estamos acostumados a validar os sentimentos do outro. Vou te dar um exemplo. Muitas vezes, quando alguém traz uma situação em que está passando, onde não está se sentindo bem, porque alguém não está sendo correspondido nos seus interesses, a gente costuma dar uma resposta assim: você precisa ver o que eu estou passando. Você já deve ter se deparado com esse tipo de resposta. Ou mesmo, você não sabe o que o meu vizinho está passando. Isso é uma maneira que a gente tem de tentar ajudar, mas que acaba invalidando o sentimento do outro. Porque o sentimento daquele que está passando por uma situação de conflito, de controvérsia, para ele é único. Não interessa se o outro está passando por uma situação igual e como o outro está agindo e que de forma o outro está correspondendo a essa mesma situação. Para ele, nesse momento, quando você valida, é como você transformasse aquela situação que ele está vivendo de forma única, como se ele se sentisse importante dentro daquele processo. E isso auxilia a parte a encarar aquela situação. Geralmente, no procedimento da mediação, nós costumamos utilizar a validação dos sentimentos no contexto das sessões privadas. Você se lembra que eu falei naquela aula anterior do momento da sessão privada? Então, a sessão privada, ela é muito importante para fazer alguns esclarecimentos, quando o mediador fica com dúvida de alguma coisa, quando ele precisa compreender algo que está acontecendo, quando a conversa entre as partes não está fluindo e gera um impasse. Pronto, nesse momento é o momento adequado para você tratar de aplicar a validação dos sentimentos. Você pode começar falando: eu compreendo o que você está vivendo, eu entendo a sua situação, é natural que você fique chateado com isso, é comum
né? Você pode normalizar aquela situação validando aquele sentimento, transformando aquela situação que ele está vivenciando, que a pessoa está vivenciando, como algo que é corriqueiro, mas que para ela naquele momento é único e que, portanto, deve ser respeitado, deve ser validado. A validação dos sentimentos, ela valoriza o ser humano. Ela traz ela humaniza essa situação que aparentemente pode parecer só uma questão financeira e que não, e que muitas vezes tem todo um caráter emocional também. Por isso a importância de compreender todo esse contexto para validar aquela situação, aquele sentimento. A validação dos sentimentos, ela, como eu disse, também pode ser feita de forma conjunta, mas ela é mais interessante que seja aplicada nas sessões privadas. Quando você utilizar a validação dos sentimentos, você deve ter o cuidado de buscar mostrar para essa pessoa que, embora os sentimentos dela também devem ser validados e sem desmerecer o que ela está sentindo, que existem oportunidades de fazer algo diferente para o futuro. É assim que a gente deve finalizar essa validação, sempre dando a deixa, sempre direcionando ao mediando, que é a parte que nós chamamos que está passando por um processo de mediação, a ter um enfoque para o futuro. Agora eu vou falar sobre o afago. O afago é um momento em que você vai fazer o acolhimento da pessoa que está trazendo para você, narrando para você um contexto conflituoso, uma história de dificuldade. Geralmente no âmbito dos conflitos familiares, o afago, ele traduz esse acolhimento, ele demonstra para as pessoas a preocupação que você tem com aquilo que ela está vivendo e com o seu intuito de vê-la de um modo de sair daquela situação, de superar o que está acontecendo. Afagar não é apenas mostrar uma emoção demasiada, passar a mão na cabeça, não é nesse sentido. É no sentido de tratar o ser humano de forma acalentadora, mas com o intuito de objetivar aquela situação, né? De dar soluções também racionais. É como se você afagasse, mas também conseguisse ali, através daquele afago, encorajá-la a encontrar soluções, meios, a ter opções, a gerar opções para encontrar uma solução que muitas vezes ela não está conseguindo enxergar. O afago, sem dúvida, também é uma técnica muito eficiente, que pode ser utilizada a qualquer momento dentro do procedimento. Não existe um momento adequado para se fazer isso, pode ser no início, pode ser no final, pode ser no momento em que a parte começa a chorar, em que as emoções ficam à flor da pele. Esse é o momento de você fazer o uso de uma forma totalmente espontânea, natural, com muita empatia e com muito desejo de auxiliá-la nesse processo. É também nesse momento em que você encoraja, como eu disse há pouco, a tomar decisões positivas, que vão auxiliá-las nesse procedimento, a sair daquela situação que naquele momento parece não ter resposta, parece não ter resolução. Bom, mais uma técnica muito importante e que nós devemos aqui trabalhar dentro do procedimento da mediação para auxiliar as pessoas a terem força e encontrarem soluções para as suas questões, é o empoderamento. Da palavra inglesa, empowerment, empoderamento, que a gente tanto ouve falar agora, não é uma palavra que está tanto
em ênfase, a gente ouve muito falar sobre empoderamento feminino, né? O que seria esse empoderar? Seria mais até mesmo um efeito. Eu costumo dizer que o empoderamento, enquanto técnica, ele deve ser aplicado com frases, com palavras que estimulam as pessoas a buscarem esses caminhos, né, para que elas se sintam ali protagonistas daquela situação. Mas eu tenho, assim, uma opinião pessoal de que o empoderamento, mais até do que uma técnica, ele é um efeito da mediação. Porque uma vez que nós passamos pelo procedimento da mediação, as partes, ao se depararem com a realidade de que elas conseguiram sair daquela situação onde muitas vezes elas estavam como vítima, como uma pessoa com autoestima muito baixa, sem saber por onde andar, quando ela percebe que ela tem o poder de organizar os seus sentimentos e construir soluções criativas que dê resposta para as suas questões, ela se sente empoderada. Ela sente que ela realmente cresceu diante daquele processo. E aí nós damos uma resposta aqui para aquela questão da moderna teoria do conflito. Lembra quando lá atrás eu falei para você que o conflito pode ser uma oportunidade de ressignificar, de trazer uma resposta diferente para situações de crise na vida dos outros, na própria vida, não é? Então, essa situação, uma vez que ela é reforçada pelo seu protagonismo dentro da resolução, quando você, no lugar de jogá-la para um terceiro, você busca resolvê-la de maneira eficiente, seja de uma forma direta, só com seus advogados, seja por meio de um terceiro facilitador, você ganha um contexto de empoderamento. Eu vou trazer para você um conceito do empoderamento. A devolução aos indivíduos, até certo sentido, de seu próprio valor, de sua força e sua própria capacidade para enfrentar os problemas da vida. Nós não temos essa cultura. Nossa cultura é da terceirização, lembre-se disso. Por isso a importância de nós, enquanto operadores do direito, enquanto advogados, gerarmos ali no nosso atendimento uma proposta, né? Oferecermos essa proposta, onde a parte tem ali as condições de participar de maneira mais efetiva da resolução das questões que vão envolver a própria vida, a vida dela e a vida daqueles que ela ama, daqueles que ela tem um envolvimento, um afeto. Mais uma técnica, essa é bem utilizada pelo mediador. Essa eu posso dizer que ela deve ser aprimorada sempre, porque não é fácil de fazê-la, confesso, tive um pouco de dificuldade quando iniciei a minha atuação, porque nós não estamos habituados a recontextualizar. O que seria recontextualização? Quando nós estamos ali colhendo as informações do conflito, obtendo então o contexto para entender a narrativa, né, que a pessoa está contando ali os fatos, geralmente elas narram sempre carregadas de muita emoção. Trazem ali, às vezes, uma palavra não muito positiva, de cunho assim negativo. E o mediador, como gestor desse conflito, como norteador dessa comunicação, deve aprender a recontextualizar, ou seja, transformar a fala de um cunho muito negativo para algo neutro. Não deve exagerar na positividade, seria como, bom, eu entendo que diante dessa situação que a senhora me narrou, que o senhor me narrou, eu percebo que houve um ruído na comunicação, onde vocês, em algum determinado momento, não compreenderam o que... Entende? É você trazer uma recontextualização de forma a mostrar para
as partes, aquilo que você compreendeu, sob uma outra ótica, sob uma ótica neutra. A mediação, ela requer isso, essa é uma grande habilidade. Você dizer o que está acontecendo, que tem um cunho negativo, de uma forma neutra. Cuidado! Quando for recontextualizar, isso não quer dizer, como eu falei, transformar toda aquela narrativa sob uma ótica positiva. As pessoas estão passando por um problema, estão passando por um conflito. Aquilo que pode ser pequeno para você, pode ter um tamanho muito maior para o outro. Cuidado, porque isso pode te afastar. Dizer para o outro, vamos esquecer o que aconteceu, de forma alguma. Vamos, então, dentro dessa narrativa, trazer uma linguagem de transformação. Embora esteja acontecendo isso, a senhora, o senhor percebe que há onde podemos encontrar aqui caminhos para resolver essa situação? Será que daqui 5, 10 anos essa situação vai ter o peso que tem hoje? De forma que você quer chegar nesse lugar lá na frente, com isso resolvido, eu imagino, e o que podemos fazer então para dar uma solução agora? Estes são dicas que você pode utilizar, mas a recontextualização, ela é feita depois que você colhe as informações, que você, como eu disse, você está ali com todas as informações da narrativa e você vai confirmar com aqueles que estão passando pela mediação se você compreendeu os fatos. Por isso é tão importante. Vou fazer a leitura do conceito para você compreender melhor o que eu estou falando. É uma técnica segundo a qual o mediador estimula as partes a perceberem determinado contexto fático por outra perspectiva, estimulando-as a considerarem ou compreenderem alguma questão ou comportamento de forma mais positiva. A recontextualização, quando nós estamos, enquanto advogados, podemos utilizá-las também num procedimento ali de negociação, mesmo que não haja o terceiro facilitador, porque geralmente é ele que faz essa recontextualização. Mas enquanto advogados, numa negociação ali direta com a outra parte, com o outro advogado, nós devemos buscar essa linguagem mais neutra a fim de amenizar os efeitos do conflito. É também uma ferramenta poderosa para a sua atuação e demonstra a sua habilidade de comunicador. Vamos agora para mais uma técnica utilizada dentro do procedimento de mediação. Teste de realidade. Muitas vezes as pessoas, ao buscarem soluções para as suas controvérsias, elas costumam olhar só para os próprios interesses. É natural, elas querem ver as suas necessidades atendidas e muitas vezes não estão preocupadas de que forma o outro vai conseguir ou não atender às suas expectativas. Isso dentro de um contexto de conflito familiar pode estar apimentado pelo sentimento de vingança, ou seja, eu tenho direito à metade dos bens e o outro que se vire para me pagar. Seria mais ou menos uma frase assim, onde o outro lado quer resolver sob a ótica apenas dos seus interesses. E o outro também, não é? Estamos sempre preocupados com o olhar ali do próprio umbigo. No teste de realidade, o mediador vai mostrar para a parte se aquilo que ela está pedindo tem como o outro concretizar o atendimento a esse interesse. Por exemplo, nos casos em que envolvem, eu vou estar sempre trazendo esses exemplos de família, até pelo contexto, vou trazer aqui uma questão muito comum à parte dos alimentos. Às vezes, vou dizer aqui, a mulher, que geralmente é aquela que costuma ser a guardiã da criança, costumeiramente, não que isso seja hoje uma 100% assim, né? Há muitos pais hoje que estão com o lar de referência dos filhos, mas num exemplo em que essa mulher é o lar, a casa da mãe é o lar de referência e que ela está ali arcando
com algumas questões para atender as necessidades, algumas contas, e ela define na sua mente um valor para que o pai pague, enquanto a título de pensão alimentícia. Se esse valor foge muito dessa realidade, porque a gente tem uma frase aqui dentro do direito de família que quem recebe os alimentos sempre acha pouco, e quem paga sempre acha muito. É bem natural esse tipo de comportamento. Cabe ao mediador, verificando se aquela situação realmente não atende à realidade da capacidade econômica daquele pai, de fazer um teste de realidade. Um exemplo, perguntar a ela se ela acredita que aquele valor, se ele considera, se ele vai conseguir arcar com aquele valor de acordo com a capacidade financeira dele. Num momento diferente, mas com o mesmo contexto, né? Na realidade em que o pai não quer pagar porque acha que é muito, momento também do mediador perguntar se aquelas necessidades daquele filho vão ser atendidas de maneira eficiente com aquele valor que ele está oferecendo. São maneiras de você buscar, dentro do contexto que está sendo discutido ali, no sentido de tentar encontrar soluções, se o que está sendo proposto realmente será execuível. Por quê? Não adianta você também ficar fazendo suposições nas suas propostas se você não está trabalhando com um contexto real. Por isso que o nome dessa técnica é teste de realidade. O mediador vai fazer um teste, vai mostrar para essa pessoa que o que ela está buscando muitas vezes não conseguirá ser atendido, muito menos no âmbito do judiciário. Se você também tem ali decisões, se você tem uma jurisprudência, num outro caso, por exemplo, quando você verifica que há jurisprudências e decisões daquele tribunal que são contrárias àquilo que ela acredita que tem direito, é um momento de você perguntar: você tem acompanhado as decisões do tribunal aqui, do Poder Judiciário? Você tem visto os acórdãos? Você sabe como que essa matéria tem sido discutida e como que ela está sendo decidida? É uma maneira de você alertar sem dizer para ela o que deve ser feito. Quero te lembrar que o mediador não sugere nada. Ele pergunta, ele faz reflexões para que a pessoa que está envolvida dentro desse conflito, desse contexto, por si, compreenda e passe a refletir para encontrar as soluções, as respostas para as suas questões. Vou ler agora para você o conceito de teste de realidade. Em razão de algumas partes estarem emocionalmente envolvidas com o conflito, estas criam com frequência um mundo interno, uma percepção decorrente do contexto fático e anímico em que a parte se encontra. O teste de realidade consiste em estimular a parte a proceder com uma comparação do seu mundo interno com o mundo externo. Teste de realidade cabe muito bem também, advogado, na sua atuação. Quantas vezes você encontra aquele cliente que chega falando que tem direito a isso, aquilo, e fica ali divagando sobre situações que você sabe que na prática não vai alcançar? De uma forma cortês, sutil, com um linguajar neutro e com toda a questão do seu envolvimento profissional de dar, de buscar dar resoluções efetivas a seu cliente, demonstra a ele que muitas vezes aquilo que ele está almejando não está sendo decidido daquela maneira, que um acordo pode ser o melhor caminho dentro daquela situação. Tudo isso faz parte do procedimento da mediação e, com certeza, os advogados que têm essa consciência e passam a auxiliar os seus clientes dentro desse contexto para abrir a mente, dessa pessoa sobre a situação real, sobre as situações fáticas, podem ganhar muito com isso, podem dar uma solução mais efetiva para o seu cliente. E auxiliam, com certeza,
no procedimento da mediação. Mais uma técnica a ser aplicada no procedimento de mediação e que vai favorecer muito você enquanto mediador é a inversão de papéis. Inversão de papéis quer dizer que você vai, enquanto gestor desse conflito, vai buscar trazer uma situação de pergunta para sugerir que o outro se coloque no lugar daquele que está que está ali no antagonismo com ela. É uma maneira de você fazer com que a pessoa compreenda a realidade da outra parte. Como eu disse há pouco, a gente está muito acostumado a trazer um conflito sob a nossa ótica, sobre os nossos desejos, os nossos interesses, sempre culpando o outro, sempre nos colocando no papel de vítima. É comum, isso faz parte da essência ali, na hora de estarmos ali de frente com uma situação não muito agradável que fere os nossos interesses. Por isso, o mediador, quando ele aplica a inversão de papéis, ele faz algo transformador, que é, através dessa pergunta, dizer para essa pessoa como ela se sentiria no lugar da outra dentro daquela mesma situação. A inversão de papéis deve ser aplicada nas sessões privadas, para não causar nenhuma situação de achar que você está favorecendo a outra parte, porque o intuito aqui não é favorecer em nenhum dos lados. Lembre-se, na mediação não trabalhamos com quem perde e quem ganha. Estamos aqui buscando o ganha-ganha. O que é o ganha-ganha? É gerar ganhos mútuos, é buscar soluções onde as partes encontrem soluções e consigam construí-las de modo que todas, aparando as arestas, consigam encontrar uma solução que atenda a esses interesses. A inversão de papéis cai muito bem porque você vai conseguir tirar essa pessoa a partir de uma pergunta que sugere essa inversão do lugar que ela está e fazer um caminho para olhar para aquela situação por meio, né, da ótica do outro. Vamos voltar aqui essa técnica para o contexto de família. Vamos trazer aqui um exemplo de inventário. Quantas vezes na minha atuação na advocacia eu percebo herdeiros que se sentem ali, se sentem que estão numa situação inferior ao outro e que por isso não conseguem chegar a ajustar situações, a ajustar opções para resolverem as questões de resolução daquele inventário, principalmente no momento da partilha. Um pode se sentir inferiorizado porque o outro está na posse do bem, ou porque o outro seria o filho predileto, ou aquelas narrativas que a gente costuma ver dentro do âmbito da família, das relações familiares. Quando você aplica a inversão de papéis, você vai sugerir, e com isso a pessoa pode enxergar que não há ali disparidade, que há, sim, contextos diferentes e que, portanto, não é porque são contextos diferentes das histórias próprias, né, de cada filho, que a situação não pode ser equilibrada. A inversão de papéis é uma ferramenta muito interessante e que, quando bem utilizada, gera resultados satisfatórios no desenvolvimento da empatia, no desenvolvimento da compaixão por si mesmo e pelo outro, por que não? Afinal de contas, como eu sempre costumo dizer e disse aqui, estamos tratando de relações humanas, que embora envolvam partilha, questões patrimoniais, elas têm ali por trás o elo, o vínculo, o afeto, que devem ser protegidos.
A inversão de papéis é uma técnica voltada a estimular a empatia entre as partes, por intermédio de orientação para que cada um perceba o contexto também sob a ótica da outra parte. Tocando nas estrelas. Esse nome é interessante porque aqui nós estamos trazendo como técnica algo que é feito dentro das sessões privadas. Necessariamente deve ser feito nas sessões privadas. Dentro de um divórcio, por exemplo, quando as partes chegam ali contando todo aquele contexto carregado de emoções, de situações negativas, de situações não muito favoráveis ao relacionamento, com certeza, para que alguém se relacione com o outro de uma forma amorosa, chegue a um casamento, existiram situações em que havia ali uma conversa, que havia ali uma convergência de interesses, havia ali planos para o futuro. Portanto, o mediador pode, entendendo o que é necessário, pincelar sobre questões positivas que esse casal já viveu. Pode dizer, será que vocês sempre tiveram assim uma relação conturbada? Em algum momento não houve ali um momento de pacificação entre vocês? Bem, com certeza houve, né? Então, quando você faz esse tipo de pergunta, você estimula as pessoas também a compreenderem que o outro não tem só aquela face negativa que geralmente ela vem trazendo na sua narrativa, que o outro também tem as suas qualidades, as suas virtudes e que por causa daquele conflito, por causa daquele momento em que elas estão vivenciando, o conflito fica tão maior e ele pesa, ele sobrepõe sobre as qualidades e, portanto, as pessoas não conseguem mais enxergar a virtude do outro, a qualidade do outro e os pontos positivos que o outro tem. Tocando nas estrelas é isso, é trazer essa narrativa, é buscar de alguma maneira fazer com que as pessoas reconsiderem que por trás também daquela situação em que o outro parece ter se tornado o seu algoz, existe alguém com sentimentos que também tem pontos positivos que devem ser valorizados. Isso gera gratidão. Você pode dizer, nessa situação aqui percebo que vocês estão aqui divergindo sobre esse ponto na partilha. Gostaria que você me falasse sobre a questão dele como pai. É lógico que você já vai estar certo de que aquela pessoa, nesse exemplo aqui que eu estou utilizando, é um bom pai, não é? E aí essa pessoa vai trazer, não, com certeza, ele tem aquele lado positivo, ele está sempre priorizando a convivência. Então, isso tira o foco um pouco do negativo. Olha só quantas técnicas podem ser utilizadas, não é mesmo? Tudo isso a partir de uma comunicação. Quando a pessoa começa a ressaltar ali também, a falar sobre os pontos positivos do outro, você consegue ajustar a ótica, a visão dela sobre a participação do outro naquele contexto, sobre como ele pode, de alguma maneira, fazer algo diferente, que naquele momento ela não consegue enxergar outra saída. Ela já cria um personagem e diz, essa pessoa não tem jeito, são frases muito comuns que a gente escuta, essa pessoa não tem jeito, ele é um péssimo marido, ele foi isso, ou vice-versa, ela não me ouve, ela não escuta, ela é teimosa. Tocar nas estrelas é buscar, então, reforçar o lado positivo de forma a tirar o alvo apenas dessas situações em que o outro denomina como defeitos, ressaltar as qualidades. Isso com certeza pode auxiliar o mediador a dar um novo rumo. Faça isso sempre que você achar que é necessário, mas sempre com um cuidado de saber que há qualidades ali que devem ser exaltadas pelo outro, para não correr o risco de reforçar ainda mais as características negativas da outra pessoa. Mais uma técnica que pode ser utilizada e que seria interessante ser feita a partir de uma escrita
chama-se quadro de planos para o futuro. Na mediação, você pode sugerir para as partes escreverem num quadro ou num papel aquilo que elas esperam daquela situação para daqui 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos. É uma maneira de mostrar que aquilo que hoje está assim muito aparente, que aquela situação, de alguma maneira, ela vai passar. Porque, afinal de contas, a vida é curta, os momentos passam, os filhos crescem, uma situação que está sendo uma discussão muito acalorada naquele momento, daqui a pouco ela perde o seu efeito, ela já não tem mais o porquê de estar sendo discutida. Então, neste momento, você, a partir de um quadro de planos para o futuro, você pode sugerir que eles escrevam esses planos e aproveitar os pontos convergentes que eles enxergam ali, que estão em comum, para usá-los a favor do consenso. Que tal então buscarmos juntos soluções para que essa solução que vocês disseram que vislumbram daqui 5, seja feita agora? Sabendo do crescimento dos seus filhos, sabendo que o tempo passa, que daqui a pouco a sua filha que hoje está com 5, 10, amanhã está com 15 anos, vem a festa de 15 anos, vem casamento, vem formatura, e a relação de vocês vai permanecer, que tal resolver já dar um novo contexto para tudo que vocês estão vivenciando agora? São formas de levar as partes a um olhar prospectivo, a um olhar para o futuro. Parece simples, mas ajuda muito as pessoas a saírem daquele presente e começarem a perceber que as relações são contínuas e, portanto, devem ser valorizadas. Agora, eu vou convidar você a estar comigo no quiz. Vamos lá para as perguntas que eu preparei para essa aula. A técnica da validação de sentimentos consiste em sugerir que a parte interessada supere os sentimentos negativos, identificar os sentimentos que a parte desenvolveu em decorrência da relação conflituosa e abordá-los como uma consequência natural de interesses legítimos que a parte possui. Propor que as partes exercitem a empatia, apontar às partes quais os sentimentos que devem ser evitados. Resposta correta, letra B. Identificar os sentimentos que a parte desenvolveu em decorrência da relação conflituosa e abordá-los como uma consequência natural de interesses legítimos que a parte possui. Agora vamos para a segunda pergunta do quiz. A técnica segundo a qual o mediador estimula as partes a perceberem determinado contexto fático por outra perspectiva, estimulando-as a considerarem ou compreenderem alguma questão ou comportamento de forma mais positiva, é chamada de afago, empoderamento, letra C, quadro de planos para o futuro, olhar prospectivo, ou recontextualização? Vamos para a resposta correta? Letra D, recontextualização. Vamos agora para a terceira pergunta do quiz sobre o procedimento de mediação, as técnicas do procedimento. Qual técnica significa dar retorno e que pode ser descrita como um estado de positividade mútua e de interesses similares? Rapport, tocando as estrelas, validação dos sentimentos, escutativa. Resposta correta, rapport. Convido a você a permanecer comigo na próxima aula, na nossa quinta aula, onde eu vou trazer para você as estratégias de negociação. Lembrando que a mediação é uma negociação assistida. Os advogados que querem participar de uma forma eficiente dentro do procedimento de mediação devem desenvolver estratégias de negociação para auxiliar os seus clientes na composição desse acordo.
Você está comigo aqui no curso de mediação familiar pelo Saber Direito. Até agora, desde a primeira aula, nós falamos sobre a moderna teoria do conflito, trouxe para você a mediação familiar, a origem do procedimento, falamos também sobre o conceito de família, sobre ali, fiz um apanhado da legislação brasileira, falando sobre o direito de família, desde o Código Civil de 1916 até o Código Civil de 2002. Falamos também sobre as técnicas da mediação, passei por cada uma delas para mostrar a você que dentro do procedimento da mediação, essas técnicas devem ser utilizadas de forma sutil, de maneira a serem aplicadas naturalmente para que o procedimento tenha êxito. Na próxima aula, na quinta aula, eu vou trazer para você, especialmente a você, advogado, as estratégias de negociação que são tão importantes na sua atuação, especialmente dentro do procedimento da mediação. É através dessas técnicas que você vai dar no procedimento autocompositivo uma prestação de serviço eficiente. Um bom advogado também deve ser um bom negociador. Não perca essa oportunidade, esteja comigo na próxima aula e venha se tornar um negociador eficiente. Eu espero você. Até lá! Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site, radioetvjustiça.jus.br, ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.